O programa a seguir foi feito graças aos amigos e parceiros do Ministério Cristo para Todas as Nações. Olá pessoal, bem-vindos a outro programa Cristo para Todas as Nações. Eu sou o Daniel Colenda e é uma alegria apresentar esse programa especial hoje. Eu vou encorajá-lo agora, no início do programa, a entrar em contato com a gente. As informações estão aparecendo na sua tela. E isso é muito importante porque acreditamos que o programa é interativo e vamos orar pelos seus pedidos hoje. No final, vamos impor nossas mãos neles e acredito que o mesmo poder do Espírito Santo que vimos passeando pelo mundo vai vir hoje nesse programa para você. E vai se sentir tocado e abençoado. Mas eu também tenho informações importantes para dividir com vocês no final do programa, então, por favor, não saia daí. Agora, é um grande prazer hoje apresentar para vocês alguém que, aqui no Cristo para Todas as Nações, não precisa de apresentação. Ele é o fundador do Ministério Cristo para Todas as Nações. Há mais de 40 anos, ele deixou suas raízes alemãs na Alemanha e foi para Lesoto, uma nação no sul da África, como missionário, e o resto é história. Hoje eu vou conversar com ele sobre sua vida maravilhosa e sobre o seu livro incrível que é sobre sua vida. Evangelista Reinhard Bonk, muito obrigado por estar aqui hoje. Muito obrigado, Daniel. É sempre um prazer conversar com o senhor, porque eu amo as suas histórias sobre o que Deus fez na sua vida. Sei. E uma das coisas sobre seu livro que me impressionou é que essas histórias não começaram quando o senhor entrou para o ministério. Não. Essas histórias incríveis são desde antes de o senhor nascer. Isso. O senhor pode nos contar como isso aconteceu? Como o Espírito Santo entrou na família Bonk? Sim, claro. O meu pai, ele era pastor. E quando eu era adolescente, um dia eu tive que olhar nossa árvore genealógica e descobri que a maioria da família Bonk era bem descrente. Pessoas que não acreditavam em Jesus Cristo. E eu fiquei tão impressionado e perguntei para o meu pai, como Deus entrou na nossa família? Quando eu penso no meu avô e em você, que é um homem tão fervoroso nessa sua fé, como é possível Deus ter feito uma coisa tão maravilhosa na sua vida? E meu pai me contou uma história que teve um grande efeito em toda a minha vida. Ele me disse que em 1922, meu avô, que se chamava August Bonk, estava muito, muito doente. E eles viviam no lugar ao leste da Alemanha. E lá eles moravam, era numa província que era numa depressão. E era uma área bem arborizada, uma área rural e tal. E meu avô estava tão doente que gritava dia e noite de dor. Os médicos não descobriam o que estava errado com ele, não conseguiam diagnosticá-lo. Não havia remédio, não havia cura, não havia esperança. E isso se deu semana após semana, mês após mês e ano após ano. Chamavam de dores excruciantes, dores que eram quase insuportáveis. E um dia um milagre aconteceu. Um missionário americano de Springfield, Missouri, se perdeu na floresta e foi direto para a nossa aldeia. E aqueles missionários e evangelistas antigos que trabalhavam naquela época, sempre que eles chegavam numa nova aldeia ou cidade, a primeira pergunta era: tem alguém doente nessa área?
E as pessoas disseram, tem sim. Tem alguém muito doente. Na verdade, você consegue ouvi-lo gritar. E o nome desse missionário americano era Louis Graff. Ele ouviu o meu avô gritar. E, de alguma forma, a compaixão e a misericórdia de Deus encheram o coração dele e ele entendeu por que tinha se perdido. O Espírito Santo tinha levado ele para lá e um milagre maravilhoso estava para acontecer. Então, para encurtar a história, levaram ele até a casa do meu avô. Ele estava deitado na cama, morrendo de dor. A minha avó estava lá. Ele começou a pregar o evangelho e falou sobre Jesus, como Jesus salva, como Jesus cura. Então, ele foi em frente e disse: eu fui mandado para demonstrar o poder do Espírito Santo. Ele segurou a mão do meu querido avô e uma onda de poder entrou no corpo do meu avô que estava doente. Ele pulou fora da cama, completamente curado. Olhou para si mesmo e para os pulsos inchados, os tornozelos e as juntas estavam limpas e sem dor. Ele não conseguia acreditar de forma alguma. Ele pulava, ele gritava, ele chorava. Puxa. Ele dançava junto com a minha avó e ele louvava a Deus pelo milagre maravilhoso que ele tinha feito. Meu avô e minha avó aceitaram a Jesus naquele dia. Mas Louis Graff disse: eu não terminei ainda. Uhum. E ele disse: vocês precisam receber o batismo no Espírito Santo. Meus avós nunca tinham escutado nada parecido, mas eles agora estavam prontos para receber qualquer coisa que fosse necessária. E Louis Graff impôs as mãos sobre eles. E o poder de Deus encheu os dois. E eles começaram a falar em línguas estranhas, louvar a Jesus. Eles estavam cheios do fogo e do poder do Espírito Santo. Foi assim, desse jeito, que Deus entrou na família Bonk. E quando o senhor nasceu? Eu nasci 18 anos depois. Incrível. Eu não conhecia aquele homem. Mas eu acredito com todo o meu coração que, através de Louis Graff e da casa dos meus ancestrais, o Espírito Santo começou um movimento em mim e isso explica tantas coisas que aconteceram depois na minha vida. E elas foram pequenas ou grandes. E eu sempre fico muito feliz por ter sido capaz de conectar com o Louis Graff e depois, é claro, com os meus pais mais tarde e começar a servir a Deus. Para mim é incrível ver que essa experiência, mesmo antes de nascer, foi como ver quase um sinal profético de como seria a sua vida. Sim, Milagres, batismo no Espírito Santo, Tudo. pregar o Evangelho, sim. mesmo antes de nascer. Sim, com certeza. E também é muito claro para mim a nova rota que ele traçou. É. Louis Graff passou aquele fogo que ele tinha, ele passou aquilo para a minha família. É claro, eu não era nascido naquela época, mas aquele fogo me alcançou também através dos meus pais. E quando Deus me chamou para o ministério, eu era só um menino de 10 anos de idade. Então eu consigo ver como tudo aquilo se encaixou e, pela graça de Deus, eu pude viver aquelas experiências realmente maravilhosas feitas por Deus. Bem, no final da Segunda Guerra Mundial, eu só tinha 4 anos de idade. Nós tínhamos que fugir da abordagem do exército soviético. Tivemos que atravessar o Mar Báltico e o navio que deveríamos pegar não tinha mais passagens. Ele se chamava de Guslav. Ele foi atingido por um torpedo soviético
e afundou. Eu acho que transportava milhares de pessoas e todas morreram. E nós fomos no navio seguinte, tentando atravessar o Báltico, de lá da Alemanha Oriental para a Dinamarca. O navio que nós estávamos passou por uma mina naval e aquele grande navio começou a virar. Olha. E eu ouvi os gritos das pessoas. Décadas depois, eu tive um sonho em que eu ouvi aqueles gritos. Mas de repente, um milagre aconteceu e o navio voltou para a posição correta e o capitão anunciou que as bombas estavam conseguindo lidar com o fluxo de água e nós chegamos à costa dinamarquesa e sobrevivemos. Mas eu me perguntei várias vezes por que Deus e como Deus nos protegeu. Uhum. E eu cheguei à conclusão de que foi porque eu estava no navio. Deus sabia que eu ia para a África. Deus sabia que eu ia pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu acredito que esse chamado era tão lindo que Deus não podia vê-lo se afogar Não. lá no Óstice, no Mar Báltico. E esse foi o caminho certo, porque para aqueles que não conhecem a vida do evangelista bom, que ele foi para a África e pôde ver nações, é justo dizer, nações balançadas Com certeza. pelo poder do Com evangelho. certeza, E eu quero sim. que vocês deem uma olhada em como tudo começou. Eu acho que vão ficar maravilhados com isso. A África vai ser salva. Esta única declaração, esta única visão escrita sobre esta vista espetacular. Mas o ministério do evangelista Reinhard Bonk não começou com uma amostra de pessoas tão grande quanto essa. Começou em Lesoto, África do Sul, quando um jovem missionário alemão, Reinhard Bonk, e sua família foram até as pessoas de Lesoto e começaram a pregar. Algumas vezes, só para 5 pessoas. Mas depois de ter um sonho, onde ele viu o continente africano banhado no sangue de Cristo, Reinhard estava determinado a espalhar o evangelho da cidade do Cabo ao Cairo. Com perseverança, aquelas 5 pessoas se transformaram em centenas de milhares. O ministério de Reinhard eventualmente se mudou para Joanesburgo, África do Sul. E foi lá onde Cristo para Todas as Nações nasceu. Um culto evangelístico num estádio em Gaborone, Botsuana, se tornou o precursor das futuras cruzadas. Os incríveis milagres e manifestações do Espírito Santo eram tão expressivos que se tornaram a marca registrada do ministério de Reinhard. Ele continuou pregando e descobriu que sua luta estava dando frutos quando precisou de uma tenda para comportar 10.000 pessoas. Esse sonho se tornou realidade e a tenda foi oficialmente chamada de Tenda Amarela. O tamanho da multidão e também da reputação do evangelista Reinhard Bonk cresceu quando mais e mais pessoas eram salvas e milagres incríveis aconteciam. Como a tenda amarela estava lotada, a grande tenda foi construída e comportava mais de 30.000 pessoas, a maior estrutura móvel criada de acordo com o Guinness Book. Mas apesar da enorme referência que a grande tenda era, ela foi destruída por ventos ferozes um pouco depois de ser construída. A era das cruzadas ao ar livre começou. Nos meses seguintes, a multidão aumentou para mais de 100.000 pessoas. Mas por causa da desordem política na África do Sul naquela época, Deus conduziu Reinhard a tirar todas as sedes do Cristo para Todas as Nações da África. Para que a visão no sangue de Cristo se cumprisse, a equipe de Bonk teve que ser realocada para Frankfurt, Alemanha. De novo, isso provocou outro crescimento para alcançar a África como nunca antes.
as multidões continuaram indo. E apesar dos vários desafios e dificuldades ao passar dos anos, a grande cruzada evangelística ficou cada vez maior e maior, atraindo multidões de mais de 500 mil pessoas em um único culto. Depois, durante a Cruzada do Milênio em Lagos, Nigéria, Reinhard pregou para mais de 1.600.000 pessoas em um único culto. Cristo para todas as nações continua em sua missão de popular o céu. A África está sendo salva. Sabe, Pastor Bonk, quando eu leio o seu livro, quando ouço suas histórias e agora aqui conversando com o senhor, o maior desafio é saber qual história contar, porque são tantas. São. E o que eu amo sobre elas é que não são só boas histórias, parece que eu estou lendo alguma coisa da Bíblia. Sim. É como ler o livro de Atos. Sim. Tem tantas ilustrações aqui, Isso. lições de vida que a gente não aprende na escola Não, dominical. não. E eu quero que vocês tenham isso. Se estão assistindo o programa, eu quero que saibam de uma coisa. Esse livro é incrível mesmo. Ele muda as nossas vidas. Uma senhora parou o Pastor Bonk e ela disse: eu preciso que ore por mim, não consigo dormir à noite. Ele perguntou: qual o problema? Ela disse: o seu livro. As histórias neste livro vão te desafiar, te fortalecer, te fazer perder o sono, mas vão te ajudar a viver uma vida de excelência no seu chamado também. Eu vou mostrar como você pode conseguir esse livro hoje. É uma oferta muito especial. Assista. Um dos maiores ganhadores de almas do nosso tempo, o evangelista Reinhard Bonk, conta sua incrível história de vida no livro Vivendo uma Vida de Fogo, que conta a história pessoal de um dos homens mais bem-sucedidos na propagação do Evangelho. Esse livro não tem só fatos sobre a vida de um pregador. Ele é cheio de aventuras do coração da África, histórias dramáticas reais e demonstrações poderosas do trabalho que o Espírito Santo tem feito no nosso tempo. Todas as páginas são cheias de histórias poderosas e comoventes sobre pessoas salvas, libertas e literalmente resgatadas da morte certa. Adquira uma cópia desta biografia por apenas R$50 em até 5 vezes sem juros no cartão de crédito. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 41 99 758 4850 ou pelo nosso telefone 41 32 43 7600. Faça a diferença hoje e se torne um parceiro mensal CFAM. Acesse nosso site e clique em Doe Online. Como parceiro, suas orações e apoio poderão nos ajudar em nosso orçamento na missão de pregar o Evangelho. Para doações acima de um determinado valor no cartão parcelado, você vai receber gratuitamente um exemplar do livro Devocionais de Fogo e o pen card especial com 8 filmes incríveis da série de filmes Full Flame. Seja um parceiro deste ministério hoje. Para se tornar um parceiro mensal CFAM é muito fácil. Basta acessar nosso site e clicar em Doe Online e depois em Quero contribuir mensalmente. Se você escolher se tornar um parceiro mensal no cartão parcelado pelo período de 1 ano, vamos lhe enviar de presente o livro Devocionais de Fogo, uma coleção cuidadosamente compilada de devocionais diárias escritas pelo evangelista Reinhard Bonk e o pen card especial com 8 filmes incríveis da série de filmes Full Flame. Se torne um parceiro deste ministério hoje. Entre em contato conosco agora mesmo e inscreva-se pelo nosso site ou pelo WhatsApp 41 99758 4850, 41 99758 4850 ou pelo telefone 41 3243 7600. Evangelista Bonk, o senhor começou como missionário em Lesoto, no leste da África. E, através de uma série de eventos, Deus te levou a fundar esse ministério. E depois, eventualmente, essas enormes cruzadas começaram a acontecer. Preciso perguntar, porque os telespectadores acabaram de ver aquela enorme multidão na cruzada em Lagos, Nigéria. Sim. Nos conte sobre esses cultos. Bem, aquilo foi uma coisa que eu nunca vi antes ou depois. Eu acredito que isso vai se repetir de uma forma bem melhor
mas na cidade de Lagos, no ano 2000, durante uma cruzada do milênio, eu preguei para 1.600.000 pessoas, isso num único culto. E quando eles contaram os cartões decisórios daquele único culto, eu recebi o número de 1.091.271. Puxa, E durante aqueles 5 dias de culto, no total, nós tivemos 3,5 milhões de pessoas que colocaram sim no cartão sobre aceitar Jesus Cristo como Salvador. E isso me tocou muito, porque de repente eu percebi que o que eu não vi Deus fazer nos 20 anos anteriores, aquilo tudo eu vi ele fazer em apenas 5 dias. puxa. E, para mim, aquela foi a prova de que Deus é capaz de encurtar o tempo, não importa onde. Ele é o mesmo. E se nos movermos em fé, nós vamos ver isso na África, nos Estados Unidos, na Europa, Ásia, em todo lugar. Sei. Uma das marcas do seu ministério e do Cristo para Todas as Nações são os milagres. Sim. A cura dos doentes, sabemos que é Jesus quem cura. Daqui a alguns minutos, vamos orar por esses pedidos de oração e eu acredito que Deus vai tocar as pessoas, mesmo por esse programa de televisão. Com certeza. Acredita nisso? Sim, com certeza. Ele vai. Sim. Porque Amém. ele atende às orações. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós já vimos, o Senhor já viu pessoas ressuscitarem, Vi. aleijado andar, cego enxergar, Com certeza. surdo ouvir. Amém. E continuamos a ver isso o tempo todo. Não é porque nós somos bons, o evangelista bom que eu, mas por causa de Jesus. Então, hoje, como vocês podem ver, temos vários pedidos de oração aqui nessa mesa que vocês enviaram. O número ainda está na sua tela e você ainda pode ligar. Vamos continuar orando por eles. Mas agora eu vou pedir para o evangelista Bonk orar por você e nós cremos que Deus vai tocar você e você vai receber agora em nome de Jesus. Pode orar, pastor Bonk? Sim, eu oro. Pai Celestial, nós oramos com fé que o Espírito de Deus está sobre Amém. nós, nos ungindo há muitos anos para pregar o Evangelho aos pobres, para curar os de coração partido e para libertar Sim, todos Senhor. os cativos. Deus, obrigado, porque pelas suas pisaduras, todos esses donos desses pedidos de oração Sim, que estamos impondo as mãos serão curados É e verdade, abençoados. Laços serão desfeitos, correntes serão Amém. quebradas. Em nome de O Jesus, mal amém. vai passar. Ah, Senhor, eu creio que famílias serão curadas, casamentos serão restituídos de novo. verdade. Oro para que crianças perdidas sejam achadas, filhos e filhas sejam salvos, aqueles que ainda não são filhos de Sim, Deus. Senhor. Senhor, obrigado do fundo dos nossos corações por ouvir e por responder às orações. E acreditamos com todo o nosso ser Amém. que o Senhor entrou com providência agora e abençoou todos os que oraram conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, amém. Se você está assistindo esse programa de TV agora e Deus falou ao seu coração, você pode entrar em contato conosco, pode nos dizer como continuar orando por você, se precisa de salvação, se você precisa de cura, entre em contato conosco. Nos diga como podemos ajudar você e não saia daí. Nós vamos para um lugar agora onde eu vou mostrar umas coisas legais que estão para acontecer. E você será abençoado. Assista isso. Faça a diferença hoje e se torne um parceiro mensal CFAM. Acesse nosso site e clique em Doe Online. Como parceiro, suas orações e apoio poderão nos ajudar em nosso orçamento na missão de pregar o Evangelho. Para doações acima de um determinado valor no cartão parcelado, você vai receber gratuitamente um exemplar do livro Devocionais de Fogo e o Pen Card especial com 8 filmes incríveis da série de filmes Full Flame. Seja um parceiro deste ministério hoje. Para se tornar um parceiro mensal CFAM é muito fácil. Basta acessar nosso site e clicar em Doe Online e depois em Quero Contribuir Mensalmente.
Se você escolher se tornar um parceiro mensal no cartão parcelado pelo período de 1 ano, vamos lhe enviar de presente o livro Devocionais de Fogo, uma coleção cuidadosamente compilada de devocionais diárias escritas pelo evangelista Reinhard Bonk e o pen card especial com 8 filmes incríveis da série de filmes Full Flame. Se torne um parceiro deste ministério hoje. Entre em contato conosco agora mesmo e inscreva-se pelo nosso site ou pelo WhatsApp 41 99758 4850, 41 99758 4850 ou pelo telefone 41 3243 7600. Um dos maiores ganhadores de almas do nosso tempo, o evangelista Reinhard Bonk, conta sua incrível história de vida no livro Vivendo uma Vida de Fogo, que conta a história pessoal de um dos homens mais bem-sucedidos na propagação do Evangelho. Esse livro não tem só fatos sobre a vida de um pregador. Ele é cheio de aventuras do coração da África, histórias dramáticas reais e demonstrações poderosas do trabalho que o Espírito Santo tem feito no nosso tempo. Todas as páginas são cheias de histórias poderosas e comoventes sobre pessoas salvas, libertas e literalmente resgatadas da morte certa. Adquira uma cópia desta biografia por apenas R$50 em até 5 vezes sem juros no cartão de crédito. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 41 99 758 4850 ou pelo nosso telefone 41 32 43 7600. Faça a diferença hoje e se torne um parceiro mensal CFAM. Acesse nosso site e clique em Doe Online. Como parceiro, suas orações e apoio poderão nos ajudar em nosso orçamento na missão de pregar o Evangelho. Para doações acima de um determinado valor no cartão parcelado, você vai receber gratuitamente um exemplar do livro Devocionais de Fogo e o pen card especial com 8 filmes incríveis da série de filmes Full Flame. Seja um parceiro deste ministério hoje. Para se tornar um parceiro mensal CFAM é muito fácil. Basta acessar nosso site e clicar em Doe Online e depois em Quero contribuir mensalmente. Se você escolher se tornar um parceiro mensal no cartão parcelado pelo período de 1 ano, vamos lhe enviar de presente o livro Devocionais de Fogo, uma coleção cuidadosamente compilada de devocionais diárias escritas pelo evangelista Reinhard Bonk e o pen card especial com 8 filmes incríveis da série de filmes Full Flame. Se torne um parceiro deste ministério hoje. Entre em contato conosco agora mesmo e inscreva-se pelo nosso site ou pelo WhatsApp 41 99758 4850, 41 99758 4850 ou pelo telefone 41 3243 7600. Yeah.